Meu grupo é o de mitologia grega. Por mim, o José Carlos, a Maria Antônia, o Marco Antônio e o Arthur. Eu vou falar como surgiu a mitologia grega. A mitologia grega é conhecida desde o ano de 1873, por conta dos achados do arqueólogo. Teológico? É. Teólogo, né? Arqueólogo. Eirich. Heinrich Schliemann. Meu Deus do céu! Eu também cheio de alemão aí. Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann. E Foi sabe que ele. alemão fala tudo com raiva? Foi ele que descobriu a... Não falei nada que não, eu só inventei um monte de palavras aqui. Vocês estavam xingando a gente. É. Porém, as pesquisas levam a acreditar que os contos gregos começaram no meados do ano 5 a.C. A origem dos gregos surgiu por uma necessidade do povo grego de explicar fenômenos na natureza e existência própria. Por exemplo, de onde veio a Terra, porque eu sei que veio a Terra, de onde veio o céu, etc. Com todos esses questionamentos surgiu a mitologia grega. Cada entidade foi criada e desenvolvida por milhares de anos. Os deuses gregos foram fundados à medida que surgiu um questionamento. Só um pouquinho, a foto ali é. Primeiro que aquela crase ali está errada dos dois jeitos. Primeiro que não é acento agudo e segundo que não tem crase antes de palavra feminina. É a natureza. Não é? Não tem crase antes de palavra feminina, não é? Não, tá. Olha, não tem a masculina também. Não tem, mas aquela crase é muito esquisita, muito bem. Só uma coisa que ela falou, que a Larissa falou, só um pouquinho de novo, que eu gostei de você ter falado, quase ninguém fala isso. Gostei de você ter colocado isso. Falando o seguinte, os deuses gregos, eles foram criados. Você, né? É o homem que está criando os deuses, não os deuses que estão criando o homem. E eles foram criados à medida que foram aparecendo novos questionamentos. Porque assim, não tem um... Por que eu estou falando isso? Isso é importante vocês entenderem. O cristianismo. O cristianismo é uma religião que, né, faz todo mundo aqui sério. Né? Tem um livro fundador do cristianismo, que é a Bíblia. Você sabe que a Bíblia foi debatida, foi discutida, foi traduções, mas existe um documento. Agora, a mitologia grega não tem a Bíblia, não tem. São coisas que são criadas com o passar das gerações, dos séculos. Então, os deuses gregos, eles vão mudando com o tempo, eles vão se transformando. Cada região... Gente, a mitologia não é exatamente a mesma em todas as cidades gregas, porque não tem um texto unificado, não tem um PDF compartilhado no grupo do WhatsApp, não tinha um grupo do WhatsApp, polis gregas, aí ó, compartilhei, não tinha. Então, às vezes, uma divindade numa cidade, ela não era exatamente a mesma da outra cidade. Por quê? Porque era uma coisa criada de maneira natural ali, com a população, a cultura, né? No dia a dia, passa geração. Então, é uma coisa engraçada. A mitologia grega era uma religião que ela ia acompanhando a história. Não é uma religião que está pronta. Está pronto, isso aqui segue. Se você não seguir isso, você está errado. Tá? Isso é legal, você quer falar. Ela vai se modificando com o tempo. Então, por isso que às vezes você vai ler um livro sobre mitologia, pô, mas um livro fala uma coisa, outro livro fala outra. Porque são versões diferentes da mesma história. Porque são coisas de períodos diferentes, de cidades diferentes, de épocas diferentes. Então, existe sim. Essas mudanças, não é que está errado. É que depende da hora que você está falando. O Zeus, que é falado, por exemplo, em Atenas, ele tem histórias diferentes do Zeus de Esparta. Porque são comunidades diferentes. É joia? Então, beleza. Bom, na cada mitologia, cada criatura mitológica foi estabelecido um contexto de criação, propósito, funções, defeitos e personalidades, relacionado a um elemento moral ou uma coisa da natureza, igual o Zeus. O elemento dos Zeus é o trovão, Poseidon, mar e por aí vai. Os cidadãos deveriam fazer rituais, sacrifícios regulares para os deuses por vários motivos. Entre eles, ter prosperidade e reverter na sorte. Se suas ofertas forem aceitas, significava boa colheita, tempo bom, toda sorte, desejos e pedidos atendidos. Que isso? Não, esse barulho que Eles são racionamento. O início de tudo. Bom, começou com Caos. Caos é essa criatura aqui.
Achei essa descrição dele, Deus do tudo do nada, porque ele era meio que o universo, a galáxia, né? Sim, sempre existiu. É como se a gente fosse pegar um exemplo de Deus na vida, né? Sempre existiu, não tem como explicar. E então ele, meio que para não se sentir vazio, alguma coisa assim, ele decidiu criar algum ser. Ele criou Gaia. Gaia, que é o planeta Terra. Junto com Gaia, ele criou Tártaro, deus do submundo. Não é o molho tártaro, não, tá? Tártaro, deus do submundo, que futuramente era onde os mortos iam. E os gêmeos Erebus, o deus da escuridão, e Nix, deus da noite. Bom, esse aqui é Erebus, deus da escuridão, Nix, deus da noite e Tártaro. Pô, volta aí, os desenhos estão legais, nem deve de ver direito, né? Volta aí. Legal. Ô, gente, assim, são desenhos modernos, né, atuais de artistas meramente contemporâneos, ilustrativo. inspirados nas histórias e na cabeça de cada um. Então, se você for procurar aí, você vai ver várias representações diferentes deles, né? Isso aí não é... Pensei que a deusa da noite ia ser um negócio mó doido, quando vê, vamos Mas pegar isso aí, a assim, isso aí é liberdade artística de quem está fazendo o desenho, Eu tá? achei que Isso aí ele não- tipo isso. Vou passar. Agora, eu adoro esses desenhos inspirados, mas, gente, isso é tudo inspiração, né? Tem, era assim, não sei. Não existe, como é que era, né? Não existe. Então, com o passar do tempo, a Gaia dá a luz a Urano. Urano, que era o deus do céu. E também a outros dois, mas eles não vão falar disso. Aí Gaia se relacionou com Urano. Bom, ela se relacionou com Urano depois, coisa que é bem engraçada, né? Que é o próprio filho dela. Mitologia Aí tem normal. guerra, velho. E aí que ia nascer os 12 titãs. Só que Urano tinha medo de que um dos titãs pegasse o trono dele, roubasse de alguma forma. Então ele falava pra Gaia, toda vez que ela ia parir o filho ou alguma coisa assim, ele botava de volta. Ele colocava de volta. Dentro do... Porque assim, como ela é a terra, meio que. Só um pouquinho, você está filmando? Está filmando? Porque assim, como ela é a terra, ele colocar pra dentro dela, ele tá jogando no núcleo. O núcleo é como se fosse, não é o submundo, que é ali o Tártaro e tal. E Gaia, quando já não estava mais aguentando mais isso de não ter os filhos, ela estava sentindo uma dor imensa. Bom, aí vai da interpretação de cada um, pode ser a dor sentimental de não estar com os filhos ali, ou a dor física de estar colocando os filhos pra dentro. Ou pode ser as duas. Então, Vocês estão pensando em corpos humanos, né, gente? Vocês são ideias, A Gaia são é conceitos abstratos, né, gente? Não são pessoas, não é isso, né? A deusa da matéria. Vocês têm capacidade de interpretar isso de maneira poética, né, gente? Isso são interpretações de como que a natureza funcionaria dentro de forças cósmicas, não é pessoas, né? O Urânio e aí, mãe, beleza? Vamos fazer um filho? Não é isso, né? São interpretações poéticas, lógico. Mas são interpretações poéticas de forças da natureza se relacionando, não sexualmente, mas relacionando forças da natureza gerando vida, gerando, né, planetas, forças da natureza. Gente, os gregos tentavam explicar o funcionamento do universo através de conceitos, de ideias. Eles iam dando nomes a esses conceitos e ideias, deuses, titãs e outras criaturas fantásticas. Mas, gente, né, ninguém levava isso ao pé da letra. Entendeu? Isso são interpretações místicas de forças que eles não conseguem entender. Morte, vida, natureza, dia, escuridão. Você consegue entender isso? Não. Então vamos tentar criar mitos. Mas, gente, é só um pouquinho, pessoal do fundo da sala aí está em outra realidade, né? A gente está aqui, os meninos estão apresentando, eu estou explicando um negócio aqui, vocês estão aí, pô. Já falei para vocês várias vezes, não está interessado, vai lá fora, vai tomar água, dá uma voltinha, vai no banheiro. Mas, pô, na hora da apresentação do trabalho, eu estou explicando, eu quero prestar atenção. Hora de brincar, hora de coisa séria. Então, só estou explicando aqui, que o Arthur está com um pouco de dificuldade, mas isso é mesmo, você está aqui para isso mesmo, para aprender. Gente, a mitologia, ela vai tentar explicar através de mitos, de lendas, né, e de recursos poéticos, como que a natureza funciona. E agora, eles vão conseguir fazer isso de maneira científica? Não é esse o objetivo deles. O objetivo deles é tentar dar sentido, né, a esses fenômenos naturais
E qual que era o recurso que eles usavam? A literatura, as histórias, as lendas. E aí por isso que essas figuras fantásticas e essas situações completamente absurdas. Pô, mas o pai, o menino vai relacionar com a mãe e vai ter o filho, vai levar o filho de volta, né? Então não é isso, cuidado. Nem os gregos na época levavam isso ao pé da letra. Né? São tentativas de entender a complexidade das relações da natureza. Tá joia? Mas também tinha algumas partes que representavam Sim, essas coisas também. mas você está na parte dos titãs ainda. Daqui a um tempinho, quando chegar os deuses aí já consolidados, o negócio fica mais humano. O negócio fica mais carnal. Aí nós vamos chegar lá. Calma, vai lá. Então ele colocava para dentro de volta. Então aí teve um dia que a Gaia cansou. A Gaia cansou, falou: eu não quero mais isso de ficar colocando para dentro, eu perdo os meus filhos. Então ela convocou os filhos dela para uma reunião, persuadiu eles e falou para eles para ferir o pai. Nessa, ninguém aceitou, por medo, né? Mas só um ficou, que era o filho mais novo, que era o Cronos. Cronos, esse aqui, ó. Deus tem. O mais novo e o mais rebelde também. Calma aí, ele ficou ou ele feriu o pai? Calma aí, a gente ainda não chegou nessa parte. Calma, vou chegar. Ele ficou, ele foi o único que aceitou. Aí, A volta lá tá tão legal, deixa eu ler só. Memória, mnemosa. então, o Cronos, ele Os caras pensam que parece o Thanos, né? Então, Mas pode ir, gente. Inclusive o Thanos é um titã, né? Louco de Saturno, né? Mas não tem nada a ver com isso aqui. Então o Cronos aceitou a proposta e ele ficou escondido. Quando Urano chegou, ele tinha saído, não sei por que ele saiu. Quando ele voltou para se relacionar com Gaia, o Cronos pegou e cortou as partes baixas de Urano. Assim, castrou ele. E derrotado, ele assumiu o trono. Só que a Gaia achou que Cronos ia ser do bem, ia libertar os irmãos, ia fazer o papel que ela achou que ele ia fazer, que ela convocou ele para fazer. Mas ele não deixou os irmãos voltarem e fez as mesmas coisas que o pai fazia. Então ela jogou uma profecia sobre ele. Ela falou: quando você tiver os seus filhos, eles também te... Quando você tiver os seus filhos, um deles também irá tirar o seu trono. Não foi isso ainda não. E ele temendo essa profecia da mãe, antes disso, na verdade, ele casou com a irmã dele. Casou com a irmã dele e teve filhos. A irmã... Volta uma irmã. Não. Ele casou com a Réia, deusa da maternidade. Não quis ter filho com a deusa da maternidade. Mas tá bom. Casou com a deusa da maternidade, teve filhos sim, só que diferentemente do pai, ele quis mudar. Se não deu certo colocar pra dentro, então o que eu vou fazer? Eu vou comer. Ele pegou os filhos e todos os filhos que vinham ele comia. Botava pra dentro. Aí, Réia, da mesma forma que Gaia, Réia também já não queria mais. Como ela é a deusa da maternidade, nada mais justo que ela querer ter filhos, né? Então ela... Péssima escolha de marido. Então ela decidiu dar o bebê para ninfas cuidarem. Ninfas eram tipo bruxas da floresta, né? Entidades pastorais. São criaturas tipo fadinhas da floresta, mas a palavra fada não é grega, né? Então, aí eu peguei bruxa. entidades pastorais eu acho mais bonito, eu acho mais coisa. Entregou para as ninfas. Entregou para elas e pegou uma pedra, enrolou como se tivesse enrolado o bebê e deu para ele. Como ele era muito grande e o bebê era pequeno, e ele já estava acostumado a essa rotina de pegar e só engolir, ele não percebeu. Meu Deus. Ele engoliu a pedra. E assim o bebê foi para as mãos das ninfas, só que sem saber. E esse bebê era Zeus. Esse bebê era Zeus, né? Coincidentemente.
Aí Zeus foi crescendo ali na história e foi ficando forte para derrotar o seu pai. Era esse meio que o objetivo dele. Aqui uma observação: os titãs eram deuses muito poderosos, criados a partir da união de Gaia e Urano, e passaram a existir bem antes dos deuses do Olimpo, tais como Zeus, Atena, etc. Ele já falou, já pode falar. Outra coisa, Cronos cortou as genitálias do pai dele com a foice. Uma foice feita por sua mãe, por um material de dentro dela, né, como ele era terra, que é o adamante. Que alguns podem pensar que é daquele do Wolverine, né? Não sei, eu acho que deve ter... Inspirou só. Deve ser inspiração, mas foi isso, porque era forte, né? Pô, o Urano era gigantesco, era muito poderoso, então tinha que ser alguma coisa bem forte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre foi a infância de Zeus. Não tem muita coisa sobre a infância dele, não. Ele cresceu no bosque de Creta e foi alimentado com mel e leite de cabra. E era piriri danado. Cabra dá, mel? Vamos. Aí ele cresceu, né? E ele saiu do bosque e iria ir atrás do pai dele para derrotar. Só que ele sozinho não ia conseguir, né? Porque, o Cronos era o cara mais foda na época. Aí a avó dele, a Gaia, que é a avó de Zeus, ela entregou uma porção para ele, que era uma porção mágica, feita por Metis, que futuramente ela ia ser a esposa de Zeus. E essa porção, ela ia fazer com que o Cronos vomitasse seus filhos, e então os filhos do Cronos, junto com Zeus, poderiam lutar para derrotar o Titã. Ô Júnior, essa match aí não é irmã dele também não, né? Não, essa não. Opa. Aí ele... Vou voltar, aí ele se disfarça de viajante para entregar a porção para o Cronos. Então o Cronos, ele acaba caindo na armadilha dele e bebe a porção. Aí quando ele bebe a porção, ele passa uns minutos, ele desmaia e vomita todos os filhos dele, que são os 5 filhos que ele tinha engolido, que é o Poseidon, o Hades, Deméter, Hera e Hestia. Aí ele se reuniu com os Zeus e vai começar a batalha. Aí a batalha foi bem grande, ela durou, umas fontes falam que durou 10, outras 8. Aí eles começaram a batalhar, só que os deuses do Olimpo, eles estavam perdendo, porque o Cronos os titãs eram os mais fortes na época. Aí a Gaia chega nos Zeus e fala: Zeus, vai para o Tártaro, que lá tem 2 seres muito fortes que podem te ajudar. São os Hecatonquírios e os Ciclopes. Aí o Zeus ele foi lá para o Tártaro e libertou os 2. Agora eu vou mostrar um pouquinho a foto dos 2. Foto não, desenho. É o desenho. Aí o Hecatonquírios e os Ciclopes. Esse cara aí é muito forte. Ele que fica defendendo lá no Tártaro, porque o Tártaro é o submundo, né? Aí quem morre vai pra lá. Aí ele fica... Eu já tive lá outro dia, não é bom. É bem pesado. Fica tipo no portão assim, aí ele vigia quem entra e quem sai. Ninguém é doido de tentar lutar com o cara desse aí, porque, Imagina, você tá de cara com o caboclo dele de noite. Eu já não subi matar de novo. Eu que não vou perder meu tempo aqui, não. Você pegou a minha parada, eu te dou. O Ciclope é do parceiro, né? É o Ciclope, mas é o do X-Men, não. o poder do raio de Zeus. Nossa, Deus, vai Foi esse cara aqui. Já tipo desenho de Ciclope, né? Vocês pegam os mais feios que vocês encontraram, né? Pegar o Ciclope mais Aí feio. tem uma frase Vamos terminar, vamos lá. uma frase de um poeta grego, que é o Hesíodo, e eu vou ler essa frase para vocês, sobre a luz. Parecia, ouvindo e vendo tão grande barulho e luz, que a terra e o céu se confundiam, pois era enorme o tumulto da terra esmagada e do céu a se precipitar sobre ela, tal o barulho da luta dos deuses. Ao mesmo tempo, os ventos, sacudindo-se, erguiam o pó, o trovão, o relâmpago e o raio ardente,
armas do grande Deus e levavam o brado e os clamores aos seus combatentes. E no incessante fragor da espantosa luta, todos mostravam a força de seus braços. Aí, com a ajuda dos Ecantrópicos e do Ciclopes, os deuses do Olimpo estavam conseguindo derrotar os titãs. Só que os titãs tinham uma arma secreta lá. Esse cara aqui, que é o Tifão. Olha o nome do cara. Aí eles, tanto que Cronos tinha medo desse cara aqui, que ele era tão forte que Cronos, ele prendeu ele lá no Tártaro para não ter problema. Só que eles não tinham outra escolha para eles conseguirem derrotar os deuses do Olimpo, ele precisava de Tifão. Então eles libertam o Tifão e então o Tifão vai lutar com os Zeus. Olha, nessa parte aí, é igual o professor tinha falado mesmo, que tem várias histórias. Eu vi duas fontes. Uma diz que nessa batalha do Tifão com os Zeus, o Tifão arrancou os braços, as pernas dele, e depois os deuses do Olimpo ajudou os Zeus a se superar. Só que eu também vi outra fonte, que a batalha de Zeus foi tranquila. E no final ele solta um raio lá cabuloso, e expulsou os Zeus. Ele é o que? Ele solta o raio, aí mata ele e aí o Deus do Olimpo ganha. Então eles vão e aprisionam os titãs lá no Tártaro. Agora eu vou falar sobre os mitos. Os mitos eles foram sendo passados de geração em geração, sendo melhorados e passados através dos contadores de história. Hoje em dia, esses relatos são tratados como mitologia, mas antigamente os gregos não tratavam só a figura definitiva. Na antiguidade, os deuses eram cultuados com respeito e seriedade, como uma verdadeira religião, exigindo compromisso e obrigações para manter uma boa relação com as divindades sagradas. E alguns desses mitos são o mito de Prometeus e o mito de Teseu e Minotauro. Tem vários outros, né? São só esses dois. O mito de Prometeu, né? Então, começou, tinha dois irmãos titãs, que era Prometeu e Epimeteu. Epimeteu era responsável pelos animais e Prometeu pelos seres humanos. Aí um dia Epimeteu deu várias habilidades para os animais, como agilidade, força, e quando foi a hora dos seres humanos ganhar alguma habilidade, eles não sobrou nenhum. Então Prometeu queria passar alguma coisa para os seres humanos. Ele foi e roubou o fogo dos deuses. Que aí ia ter Deixa eu terminar, porque senão vai demorar para vocês irem para o intervalo. O que ele roubou dos deuses? fogo. Não fala com mais vontade que a parte principal. Roubou o fogo do não? A parte importante é essa. Desculpa. E deu para os seres humanos, que assim eles tinham vantagem sobre os animais. Zeus, vendo isso, ele ficou puto, obviamente, e queria castigar de alguma forma. E o castigo dele foi ficar amarrado no topo do Monte Cáucaso, sendo, como ele era imortal, ele vinha uma águia todo dia e comia o fígado dele. E como ele era imortal, todo dia o fígado dele regenerava, e todo dia a águia ia lá e comia o fígado dele de novo. Pá. Inclusive no God of War ele é aquele cara lá que tá corretado no Monte de falta esquisito. Você sabe? Agora o mito de Teseu e do Minotauro. O Minotauro era uma criatura com cabeça de touro e corpo de um homem. Foi filho de um touro concebido pela esposa de Minos, o rei de Creta. Ele foi preso no labirinto de Knossos, pelo tribunal Dédalus. E por conta de sua natureza animal e seu hábito de devorar carne humana, foi usado para punir cidades vizinhas da Creta. Todo ano eram enviados 7 meninos e 7 meninas como sacrifício para o Minotauro. O Minotauro foi morto por Teseu, era o Ateniense, filho do rei Ateniense, que foi ofertado como 17 garotos. Enviados para Creta. E, bom, essa foi a nossa. Pode deixar aqui, nessa aqui. Não, não adianta, deixa
colocou esses dois mitos, o que acontece? Os outros mitos a gente já falou, que foi a criação do mundo pelo caos e os titãs. Aí a gente colocou esses dois mais para dar uma complementada mesmo, porque são bem importantes na história. Tem outros, tipo, Midas, Caixa de Pandora. Tem alguns outros, mas esses aqui são os mais. Hércules, né? É, tem um monte. Gente, se for falar tudo na mitologia grega, eu não ia sair daqui hoje, né? Tem as criaturas. Mais um. Essas foram as nossas fontes. Beleza, gente, valeu. Valeu, podem ir pro Só intervalo. mencionar a última coisa, quando Zeus casou com a mulher dele, a Gaia, ela também ela fez uma profecia para Zeus que o filho de Zeus ia trair ele. Só que Zeus não teve filho, sabe o que ele fez? Engoliu a mulher dele.